Há uma movimentação silenciosa dentro da academia de futebol que pode mudar completamente o futuro do Palmeiras, algo que promete sacudir não apenas o cenário nacional, mas também os bastidores do futebol mundial. Estamos falando de um nome que já começa a ecoar como possível sucessor de um garoto que saiu do Verdão direto para o Real Madrid. E quando se fala em substituto de um fenômeno como Endrick, a expectativa naturalmente dispara para o nível máximo. Segure-se bem, porque o que você vai descobrir agora pode ser apenas o começo de uma revolução. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar aqui é simplesmente de arrepiar. O portal do Palmeirense revelou, em matéria assinada por Vitor Gonçalves, que o Palmeiras está prestes a firmar o primeiro contrato profissional com um prodígio que já é chamado nos bastidores de Novo Endrick. Trata-se de Eduardo Conceição, um garoto de apenas 15 anos que vem chamando a atenção pela precocidade e pelo talento fora da curva. O jovem, conhecido também como Dudu, completa 16 anos em dezembro e, assim que atingir a idade mínima permitida pela FIFA, terá um vínculo oficial assinado com o clube. Um detalhe chama ainda mais a atenção. Os estrangeiros já estão de olho e, por isso, a diretoria age com rapidez. A operação em torno de Eduardo é cercada de estratégia, pois o Palmeiras sabe que o mercado internacional está com os olhos bem atentos ao que acontece em sua base. Foi exatamente assim com Endrick, que virou alvo de gigantes europeus antes mesmo de completar 17 anos. O clube, portanto, prepara um contrato recheado de cifras expressivas, blindando a joia contra qualquer tipo de assédio precoce. A meta é clara: garantir que o garoto tenha tempo para amadurecer vestindo o manto alviverde e não seja arrancado da academia de forma repentina. O curioso é que, além de ser comparado tecnicamente a Endrick, Eduardo também compartilha um detalhe fora de campo que aumenta a aura de coincidências. Ele é agenciado pela mesma empresa que cuidou da carreira do atual camisa 9 do Real Madrid, comandada por Douglas Ramos, pai de Endrick. Isso significa que os bastidores já têm uma experiência muito bem-sucedida de como transformar um talento da base do Palmeiras em estrela internacional. E isso, convenhamos, pode ser apenas o começo de uma nova era. Os relatos que chegam de dentro da academia são claros. Eduardo não joga contra meninos da sua idade. Ele pula etapas, enfrenta atletas mais velhos, inclusive do sub-17, e ainda assim consegue se destacar de forma impressionante. Essa diferença física e técnica já coloca o garoto em outro patamar. A comissão técnica acredita que esse tipo de evolução precoce é um sinal incontestável de que estamos diante de um craque em formação, alguém destinado a coisas muito grandes. Quem já viu o menino em ação, garante que Eduardo tem algo raro, aquela capacidade de transformar o jogo em uma questão pessoal. Ele pega a bola, dribla, acelera e desmonta defesas com uma naturalidade impressionante. A velocidade aliada à agilidade e aos dribles desconcertantes fazem com que o comparativo mais próximo, além de Endrick, seja ninguém menos que Vinícius Júnior. E quando se fala em um garoto de 15 anos lembrando o estilo de Vinícius, é impossível não imaginar o estrondo que pode estar por vir. Nos corredores do Allianz Parque e da academia de futebol, já existe uma sensação coletiva de que Eduardo será, inevitavelmente, o próximo nome a carregar o peso do título de cria da academia que chega ao topo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma cautela natural, pois a pressão em torno de jovens assim pode se tornar gigantesca. O clube tenta blindar o garoto mantendo-o afastado dos holofotes desnecessários, mas a verdade é que o talento é tão grande que esconder já se tornou impossível. O mais instigante de toda essa história é a repetição quase cinematográfica do que aconteceu com Endrick.
A mesma faixa etária, o mesmo impacto precoce na base, o mesmo assédio de clubes do exterior e até o mesmo agente cuidando da carreira. É como se o destino tivesse desenhado um roteiro e, mais uma vez, colocado o Palmeiras no centro do mapa do futebol mundial. Para a torcida, isso é um misto de orgulho e ansiedade, porque todos sabem que algo muito grande pode surgir dali. O portal do Palmeirense destacou ainda que a diretoria, liderada por Leila Pereira, não mede esforços para valorizar o menino. O objetivo é evitar que o clube repita situações do passado em que jovens talentos saíram quase de graça para a Europa. A ideia, portanto, é dar todas as condições para que Eduardo brilhe com a camisa do Palmeiras e, quando chegar a hora, seja transferido por cifras que façam jus ao seu talento e ao trabalho da academia. Nos bastidores, há quem diga que o apelido de Novo Endrick pode até ser pesado demais para o garoto, mas ao mesmo tempo é impossível ignorar as semelhanças. O Palmeiras não está apenas formando atletas, está criando um padrão de revelar jogadores capazes de brilhar em qualquer cenário, inclusive no maior palco de todos, o futebol europeu. E é essa reputação que faz os olhos do mundo se voltarem constantemente para o Verdão. A torcida, claro, já começa a se agitar. Vídeos de jogadas de Eduardo circulam em grupos de WhatsApp e em páginas nas redes sociais, sempre acompanhados de comentários que variam entre a euforia e a incredulidade. Muitos torcedores dizem que é impossível acreditar que um menino tão jovem consiga jogar com tanta maturidade. Outros alertam que o hype pode ser perigoso, mas no fundo todos sabem que a história já começou a ser escrita. O ambiente interno no Palmeiras já trabalha com a ideia de que Eduardo poderá, em pouco tempo, ganhar chances em categorias ainda mais avançadas. O salto do Sub-15 direto para jogos do Sub-17 já foi dado, e não está descartada uma futura utilização no Sub-20 antes mesmo de completar 17 anos. Esse tipo de ascensão acelerada só acontece com jogadores realmente diferenciados, e por isso a expectativa cresce ainda mais. O caso também reacende um debate importante. Até que ponto é possível preparar um menino de 15 anos para lidar com a fama, com os contratos milionários e com a pressão de uma torcida apaixonada? O Palmeiras sabe que não é apenas no campo que se forma um craque. Por isso existe todo um trabalho de psicólogos, preparadores e especialistas que auxiliam esses jovens talentos a suportar a tempestade que vem junto com o estrelato. E quando se fala em tempestade não é exagero, basta lembrar o que aconteceu com o Endrick, que antes mesmo de estrear profissionalmente, já tinha seu nome estampado em jornais europeus. Com Eduardo, a história começa a ganhar contornos muito semelhantes. O clube, no entanto, aprendeu com a experiência anterior e promete agir com ainda mais cuidado, tentando conduzir o processo de forma gradual, mas sem impedir que o talento natural do garoto floresça. Na análise técnica, especialistas apontam que Eduardo tem uma leitura de jogo acima da média, sabendo se posicionar de forma inteligente mesmo contra adversários mais fortes fisicamente. Isso dá a ele uma vantagem competitiva enorme, algo que dificilmente se ensina. É aquele instinto natural, a capacidade de estar no lugar certo na hora certa, que separa os bons jogadores dos fenômenos. O Palmeiras, portanto, vive um momento de efervescência, com uma nova geração despontando e mostrando que a academia de futebol segue sendo um celeiro inesgotável de talentos. Estevão já é uma realidade, Endrick se tornou estrela global e agora Eduardo surge como a próxima grande promessa. Para o torcedor, é um privilégio testemunhar essa sequência, como se o clube estivesse em um ciclo permanente de renovação de craques. Os próximos meses serão decisivos, porque em dezembro, Eduardo finalmente poderá assinar seu primeiro contrato profissional. Esse detalhe, que para muitos pode parecer burocrático,
na verdade representa um marco fundamental em sua trajetória, pois é o divisor de águas entre um jovem de formação e um atleta oficialmente registrado no mundo do futebol profissional. A partir desse momento, o Palmeiras terá em mãos não apenas uma promessa, mas um ativo valioso e protegido juridicamente, o que afasta o risco de perder o garoto para clubes estrangeiros de maneira precoce e quase gratuita. A assinatura desse vínculo trará alívio à diretoria, mas também abrirá novas responsabilidades, já que o menino passará a ser visto com outros olhos por dirigentes, treinadores e, principalmente, pela torcida que carrega nas costas a esperança de ver mais uma estrela surgir. A partir daí, o Verdão terá a garantia de que a joia estará protegida de propostas indevidas, mas isso não significa que o assédio irá desaparecer. Pelo contrário, é justamente nesse estágio que começam os contatos mais ousados dos clubes internacionais, que enxergam nesse tipo de contrato a oportunidade perfeita para sondar, oferecer cifras astronômicas e tentar convencer familiares e empresários. Resta agora acompanhar os passos desse jovem talento que já desperta manchetes, comparações e expectativas. Se o futuro de Eduardo Conceição realmente repetir a trajetória de Endrick, o Palmeiras não só continuará como referência em revelar joias, mas também reforçará seu lugar de destaque no cenário internacional. O que parece certo é que algo muito grande está para acontecer e a torcida já se prepara para viver mais um capítulo inesquecível da sua história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião. Será que Eduardo Conceição realmente está destinado a ser o novo Endrick e brilhar no futebol mundial? Queremos ouvir a sua voz, porque essa novela apenas começou e você faz parte dela.